bem. Já tô com a partida na mão aqui e eu joguei essa partida contra o Ivancito 820A. Esse é o nick de um cara que joga muito bem, que é o Ivan Adolfo Portnoy Cruz. Ele é presidente da Liga de Xadrez de Córdoba, na Colômbia. E ele é um jogador profissional e também é árbitro de xadrez, né? Eu joguei essa partida com ele aqui e vamos ver o que aconteceu. Eu estava de pretas e ele de brancas, né? Nós jogamos aqui no ritmo 3 minutos mais 2 segundos de acréscimo por lance. Então vamos lá, eu estava de pretas, ele começou aqui com E4, abertura do peão do rei. Eu joguei E5, ele jogou cavalo F3, eu joguei cavalo C6. Em seguida ele jogou bispo B5, que é a abertura espanhola. Quando eu jogo partida rápida assim, eu gosto de levar para linhas que são pouco jogadas, né? Então nessa posição aqui eu fiz cavalo D4, que caracteriza aí a defesa Bird, né? Não é das melhores defesas para essa situação, mas é bom a gente levar o jogo para onde principalmente o seu oponente não conheça, né? Como não é muito jogado, eu faço essas linhas. E aí, nessa posição aqui, ele, claro, capturou o cavalo, eu capturei com o peão, que é a linha principal, né? E nessa situação aqui, ele fez D3. Eu aproveitei aqui para dar uma cutucada no bispo, já que eu não vou ter aqui o cavalo para desenvolver para essa casa, eu dei essa cutucada no bispo, porque eu fortaleço o centro com peões, né? Fica mais forte aqui. E eu não preciso dessa casa para pôr o meu cavalo, então fortaleço o centro. Então, muito bem, nessa posição aqui, cutuquei o bispo, ele fugiu, né? Fugiu com o bispo aqui para C4 e eu joguei desenvolvendo o cavalo F6. Nessa hora aqui, ele crava o meu cavalo com o bispo G5. E eu já dou uma cutucada nesse bispo também para ele tomar a decisão. Que é aquela, né? Vai comer ou vai embrulhar? Já perguntei para ele. Aí ele recuou e eu falei, cara, já que não vai comer, sai fora daqui, né? Avancei o peão. Eu não tenho medo de avançar peões assim quando é jogo rápido, né? Enfraquece um pouco aqui a ala do rei, mas eu não tenho medo disso não, porque é jogo rápido, né, cara? A gente vai pensar pouco. E aí ele jogou aqui bispo G3. Nessa hora que eu fiz o lance ativo, né? D5, onde eu ameaço o bispo e forço um pouco a abertura do jogo, porque eu tenho um centro de peões legal aqui, né? E ameaçando o bispo eu vou levar para um jogo aberto, que é o jogo que eu gosto. E aí ele prefere não abrir o jogo, né? Ele prefere não capturar esse peão aqui com o bispo, não capturar esse peão com outro peão. E aí ele recua o bispo ali para B3. Eu aproveito para ganhar um peão de graça, né? D vezes E4, D vezes E4 e aqui eu ganho o peão. Existe aqui a possibilidade dele cravar o meu bispo jogando a dama aqui para E2, porque o meu cavalo vai estar na frente do rei e eu não vou poder tirar, né? E depois que ele avança esse peão aqui, ele estaria ameaçando o meu cavalo, poderia ganhar. Mas aí se ele crava o meu cavalo, eu ia desenvolver, claro, a minha dama para cá. Eu não ia permitir isso acontecer. Mas o Ivancito não está com a ideia de ganhar o meu cavalo e ele faz aqui o lance bispo E5. E esse lance aqui, quando você vê um cara com 2.200 fazendo esse lance, eu falei, pô, o cara deve estar armado, né? O que acontece aqui nesse lance, né? Ele está ameaçando a torre com o bispo e ameaçando o meu peão com 2 peças, né? E eu aqui só tenho uma peça defendendo o meu peão. Então aqui a ameaça é lógica, né? Faz sentido. Só que o curioso é que o rei dele está exposto, né? E ele acho que não percebeu essa escapada de dama aqui dando cheque, né? E é justamente esse lance que eu faço, né? Eu jogo aqui dama A5 cheque, porque nessa hora aqui eu tô dando um ataque duplo, né? Eu tô ameaçando o rei, que é a ameaça principal, e ameaçando o bispo. Como é que ele vai salvar as 2 peças ao mesmo tempo? Não tem como, né? Então ele deixou o bispo ali, né? Infelizmente ele perdeu uma peça na abertura. E aí ele fez aqui o lance C3, protegendo o cheque. E aí eu aproveito, né? Capturo já o bispo com essa dama, né? Não quis nem pensar 2 vezes. E aí ele capturou aqui C vezes D4 ameaçando. Como eu tô com uma peça a mais, eu tenho que manter a iniciativa. Eu dou cheque de novo e ele tem que escapar desse cheque. E se ele joga, por exemplo, o cavalo, eu posso trocar os cavalos aqui e eu mantenho a iniciativa legal, né? Posso trocar cavalo, trocar dama, eu tô com peça a mais, né? Só que aí ele percebendo isso, ele não quer trocar peça, porque ele sabe que eu vou ficar melhor, né? E aí ele faz aqui rei F1, o que é terrível. Porque essa torre aqui
ela fica muito difícil de ser jogada, né? A torre ficou presa lá. Então, isso aqui eu chamo de uma peça a mais presente no tabuleiro. Porque se você observa, essa torre aqui, ela não vai jogar. Ela ficou presa lá, né? Do mesmo jeito que essas duas peças aqui não foram desenvolvidas, essa peça aqui vai ser mais difícil para jogar. E aí o que acontece? Eu aproveito e nessa hora aqui eu desenvolvo peça, né? Eu faço aqui bispo D6. Nessa hora aqui ele vem com uma ameaça de mate, né? Joga aqui dama H5. E esse lance até assusta um pouco, né? Porque ele tá ameaçando aqui, né, com duas peças, né? E acabar com a minha posição. Mas aqui, friamente, eu faço uma contra-ameaça, né? Eu ameaço o mate também. Eu defendo o mate ameaçando o checkmate também. Eu faço aqui o lance dama F5. Então você vê o que tem de interessante nesse lance. Eu protejo a casa, que estava ameaçada por duas peças, né? Estava ameaçada pelo bispo e pela dama. E ao mesmo tempo eu ameaço dar mate lá com o apoio do cavalo. Então aqui ele tem que se segurar. Ele não pode ignorar essa ameaça. Ele vai ter que fazer alguma coisa. E aí o que ele faz nessa hora, né? Ele joga o lance F3. E ameaçando o meu cavalo. Mas o meu cavalo não pode ser capturado porque a dama está aqui. Se ele captura, ele vai estar expondo o rei, né? Ele não pode fazer isso. Então eu aproveito essa hora aqui para jogar mais um lance defensivo, que é o torre H7. Porque para mim esse lance faz todo sentido. Eu trago a torre para defender essa casa, que está ameaçada ainda pelo bispo e pela dama, e aí eu tenho liberdade para jogar com a minha rainha. A minha rainha que está aqui, né, eu tenho planos para ela. Eu quero jogar outros lances com ela. Então nessa hora aqui, estou protegendo o mate, e aí é a vez dele, ele joga o lance bispo C2. E esse lance aqui faz todo sentido também. Porque o meu cavalo está ameaçado e o meu cavalo não pode sair daqui, certo? Meu cavalo não pode pular. Então o que acontece? Ele cravou o meu cavalo. Se o cavalo sai daqui, a minha rainha morre pro bispo, certo? E o meu cavalo está ameaçado pelo peão. E aí eu tô com problemas aqui, né? Mas aí tem uma vantagem para mim, porque o rei dele continua exposto. Lembra que ele não fez o roque? E é nessa hora aqui que eu tiro proveito disso também. Eu jogo aqui o lance dama B5 cheque. Então agora, no próximo lance, eu vou poder mover o meu cavalo. Não vou precisar deixar ele aí para ser capturado pelo peão. E aqui ele escorrega o rei para G1, escapando do cheque. E nessa hora aqui eu poderia muito bem salvar o meu cavalo aqui com o tempo em cima da dama, né? Eu estaria ameaçando a dama. Mas esse aqui é o momento que eu mais penso na partida, né? Eu fico olhando, eu falo, pô, mover o cavalo aqui é meio óbvio, né? E aí eu penso e eu encontro um lance aqui que complica tudo. Eu tenho, se você observa, eu tenho essa ameaça aqui, onde eu perco o cavalo, mas eu posso ganhar a torre, né? Que a torre tá presa lá. Só que eu faço um lance aqui que é muito ativo, né? E complica tudo. O lance é dama E2. Esse lance aqui complica a vida do Ivan, porque a ameaça óbvia aqui, ó, é dama F2 checkmate, certo? Aqui também eu tenho ameaça de mate, né? Porque qualquer lance que eu fizer desses dois aqui com a dama é checkmate, o rei não tem pra onde correr. E aí esse lance aqui não permite que o Ivan capture o cavalo, porque mesmo que ele capture o cavalo aqui, o lance que eu desço a dama para E1 ainda é checkmate. E se ele captura de bispo, não muda nada também, né? Então, ele tá com problemas aí. Vamos ver o que ele fez? Nessa hora aqui ele faz o lance H4, dando um escape pro rei, né? Só que esse escape aqui não funciona muito bem. Como ele jogou rápido esse lance, ele não percebeu a atividade do meu bispo, né? O meu bispo que está muito ativo. Por isso que é muito bom você desenvolver peças, né? Você ajuda as peças a saírem do lugar que elas vão te ajudar depois. Olha só que fantástico. Nessa hora aqui, as duas ameaças de mate que eu tenho ainda estão presentes, né? Eu posso escolher como eu dou mate. E o lance que eu escolhi aqui foi dama F2 checkmate. Porque esse rei aqui não pode escapar, né? Para essa casa que ele imaginou que poderia por causa da ação do meu bispo. Acho que ele não percebeu. E o meu cavalo apoia a dama. E aqui dessa posição, se eu tivesse descido a dama para cá, também seria mate, né? Então você vê, essa é uma partida aqui que eu só fiz lances lógicos. Eu não acho que eu joguei grande coisa. Eu acho que eu só venci a partida porque o Ivan falou, o José, vou deixar ele ganhar, vai. Obrigado, hein, Ivan?